Pronto, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na página Facebook da Casa de João, irmão Francisco, para que a gente dê início essa noite, mais uma noite de ensinamentos, de fé, de esperança. Mais uma vez o nosso irmão Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite. Olivar disse ali que estamos juntos, tá? Verdade. Entrou pontualmente. Rapaz, a gente estava aqui na casa de João, tendo a grata informação de que retornamos às atividades, né? Fiz um atendimento fraterno, tá? Foi bom, valeu. Perceber a espiritualidade ajudando foi muito bom, né? Os meandros da mente humana, né, rapaz? Acaba para ser psicoterapeuta, tem que ser doido mesmo. Eu concordo. Tem que ser. Alguém já disse isso aí, alguém com mais conhecimento do que eu já disse isso aí. É muito complicado. Muito complicado, muito complicado. Por isso que é recomendado ao terapeuta ele também fazer terapia, porque senão ele não aguenta, não. Mas é mesmo. Aí a gente que milita dentro da mediunidade, né? Uhum. Ainda tem esse agravante, vou chamar de agravante, né? Ainda tem esse agravante porque a gente tem que conversar com a pessoa e com os espíritos, porque estão ali junto, né? Estão ali e influenciam e tal, e algumas vezes, como foi o caso de hoje, a gente coloca para falar, que eu não tenho pé na língua, não. Botei logo, foi para falar, deu um passo da menina, problema é mediunidade descontrolada, né? E aí os agravantes que vêm junto disso aí tudo, né? Tudo é potencializado, né? Isso, exatamente. Botei logo o espírito para falar, e digo, bom, não quer perturbar, vai perturbar a mim agora. Foi bom. Volta ativa, né? Nós estamos aqui uma vez agora, nosso querido Lindenberg resolveu falar aí desse grande pensador, estudioso. Não é muito querido, não, porque diz a verdade. Pois é. Quando a gente diz a verdade, acaba sendo meio que excluído. É o meu caso, né? É o seu caso também. É o nosso. Quando a gente diz a verdade, até falei para a menina, né? O verdadeiro amigo é aquele que diz o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir, né? Exato. Aí, quando a gente diz o que é preciso, perde o amigo. Faz parte, né? Mas é isso mesmo. Esse é o desafio. Então, vamos falar do Herculano Pires, né? Então, um trabalho fantástico, esclarecedor. Eu confesso que essa obra específica eu não conheço, conheço assim, só de ouvir falar alguma coisa, né? Eu queria muito ter dado umas pinceladas para poder dar uns pitacos, mas hoje eu vou ficar só de ouvir. Estou brincando, né? Então, boa noite a todos, né, que estão aí com a gente já. Mistura explosiva, tem ali o Felipe Pedro dizendo, é verdade, mistura explosiva mesmo, mediunidade, psicanálise. A Silvia, o Roberto Efraim. Então, vamos lá, né? O Olivar, a Cléo. Opa, Cléo. A Cléo é uma amiga de muito tempo, querida, né? Tem muita mediunidade. Infelizmente mora longe, a gente não conseguiu trazê-la para trabalhar na casa de João, mas o convite continua aberto. Se muda mais para perto, Cléo. Vem morar aqui perto. Então, Lindenberg, eu vou fazer a prece inicial, como é de praxe, aí você toma de conta até a prece final, né? Você quiser ver, tu está vendo os comentários aí, se quiser comentar algum, tranquilo. Senão, no final, a gente pensa ali alguns mais interessantes, né? Que realmente vale a pena comentar e fala um pouquinho, tá bom? Tá ótimo, perfeito.
Então, vamos agradecer. O Olivar está dando um pitaco ali. O antídoto do veneno é o próprio veneno, é verdade. Né? Que bom. Cléo da Paraíba, não, Olivar. É daqui mesmo, de Fortaleza. Fizemos faculdade juntos. É uma colega de sala de aula. O Robson entrou. Então vamos, se a gente for bater papo aqui, tu não fala, né? Vamos agradecer primeiramente a Jesus por estarmos aqui, enquanto muitos de nossos compatriotas, muitos de nossa família humanidade já retornaram à pátria espiritual devido a essa problemática toda do Covid, dessa pandemia, que veio por um motivo, e esse motivo tem que ser bom, em nos transformar em pessoas melhores. É preciso olhar para as pessoas e entender que são seres humanos, iguais a nós, nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram em situação mais difícil do que a nossa. A nossa responsabilidade como cristão é apoiar e ajudar exatamente a estas pessoas. Então, que o Cristo toque em nossos corações, que o Herculano Pires consiga, nas falas do Lindenberg, tocar os nossos corações, para que a gente saiba de que lado nós vamos ficar, se somos bodes ou se somos ovelhas. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, boa sorte. Muitíssimo obrigado. E se tiver alguma consideração, não se acanhe de fazer, viu? Não, pode fazer a qualquer momento. Tem duas coisas que eu não me acanho, para falar e para comer. Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de hoje, dando continuidade aos estudos em torno da obra do Herculano Pires. Então, vamos só resgatar aqui quem já está conosco, meu amigo Olivar, Gorete, Roberto Efrem e Felipe, diretamente de Pernambuco, do Ágora Espírita. Muito obrigado pela presença. Nosso amigo Eric, estaremos juntos na sexta-feira, numa palestra pela Casa Espírita A Caminho da Luz. Minha amiga Silvia Helena, também seja bem-vinda. Cléo, que o Wilton já comentou. Robson. Azunay Abreu, também seja bem-vindo. Joaniza. Ah, tá. Joaniza. Bom, a obra que eu vou trabalhar hoje, também uma obra curtinha, mas que eu acabei nem avisando ao Wilton, mas eu terei que dividi-la em duas partes, devido ao grau de complexidade dela. É esta obra aqui, essa é uma das edições mais atuais, né? Notem que ela é bem fininha, mas o Herculano Pires tem uma habilidade incrível de escrever pouco em algumas obras, mas esse pouco, entre aspas, tem um grau de profundidade que exige da gente um aprofundamento maior de estudos, de pesquisas e etc. Né? Então, eu costumo dizer que o Herculano Pires é perfeito para aquela pessoa que gosta de pesquisar, gosta de se sentir desafiada a aprofundar os seus estudos em torno do Espiritismo, ao mesmo tempo que tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que o próprio movimento espírita produz. Então, essa obra está recheada de reflexões que, embora a primeira versão dela seja de 1973, ela permanece totalmente atual, tanto que ela tem sido reeditada ao longo dos anos, né, frente às reflexões que ele nos traz sobre o movimento espírita, sobre o método de Kardec e sobre uma obra que ele vem questionar, que foi
essa crítica da obra que ele vai questionar, que é do Hernani Guimarães Andrade, ele foi a inspiração para ele escrever esse livro. Mas que, na verdade, ele amplia a reflexão para além da crítica que ele faz a essa obra do Hernani Guimarães. Alana, seja bem-vinda, boa noite. Wilton, passa, por favor. Pronto, eu queria pedir, aproveitando a deixa que a gente está trabalhando as obras do Herculano, eu queria aqui divulgar, né, o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que a gente modificou o nome, na verdade, anteriormente, era o Instituto de Filosofia Espírita do Ceará, ele funcionou com esse nome durante mais ou menos uns 8 anos, né? E antigamente a gente se reunia num centro espírita em Messejana, e a gente fez alguns seminários presenciais, fez alguns cursos presenciais sobre a obra do Herculano Pires, mas que com o passar dos anos as pessoas foram se dispersando, assumindo outras responsabilidades, e aí a gente ficou com o nosso trabalho mais virtual, antes mesmo da pandemia, ou com palestras e cursos mais específicos, mais direcionados. E por inspiração da espiritualidade, a gente resolveu modificar o nome do Instituto. Então, a partir da semana passada, né, ele se chama Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que é o nosso grande mentor, que é o nosso grande incentivador da pesquisa filosófica voltada para a doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de divulgar as obras dele de uma maneira mais profunda. Afinal de contas, quase todo autor clássico do movimento espírita é bastante desconhecido ainda pelo movimento massivo, né? Então, a gente está nesse objetivo de divulgar também as obras do Herculano. Assim como outros grupos têm os mesmos desafios. O próprio grupo de estudos do Hermínio Miranda, né, coordenado pelo Eduardo, também tem essa intenção de resgatar a obra desse grande escritor brasileiro espírita, que é o Hermínio, né? Então, a gente está aí nesse desafio. Pode passar, Wilton. E aqui eu queria divulgar as nossas redes no Facebook. Basta você pesquisar pelo nome do Instituto, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, e no Instagram, @IFEP Filosofia. Né? IFEP é IFEHP, né? De Herculano Pires, Filosofia. E aí você acompanha as nossas publicações, as nossas palestras, os nossos cursos, enfim, o que a gente for oferecer em torno da obra do Herculano Pires. Rapaz, se você me permitiu interromper, né? Já quero aqui me convidar a fazer parte da história aí, tá bom? Perfeito, Me perfeito. coloca aí. Perfeito, está convidadíssimo. Pode passar, por favor. Inclusive, a nossa primeira ação vai ser exatamente o que a gente vai mostrar no próximo slide, que é o início do nosso estudo online, provavelmente às terças-feiras, né? Assim, eu até coloquei aqui sem ainda estar totalmente fechado, mas provavelmente vai ser às terças-feiras, de 18h30 até às 20 horas, começando pela obra Educação para a Morte, que foi a obra que a gente apresentou na última palestra, e que despertou muito interesse. Eu recebi muitos feedbacks positivos das pessoas querendo saber mais sobre essa obra. Eu mandei a obra em PDF para algumas pessoas, né? Inclusive, posso mandar também para quem quiser, quem estiver assistindo agora. Nosso amigo Felipe dizendo que quer participar também. Perfeito, seja bem-vindo. Vai somar bastante também. E aí a gente vai estudar cada obra de forma mais detida, podendo ler de forma um pouco mais demorada algumas partes, alguns conceitos, que às vezes na palestra não dá tempo a abordar, né, devido à complexidade da própria escrita do Herculano Pires. Né? Como um bom filósofo, tem uma escrita complexa em diversos momentos, o que exige da gente uma atenção maior. Então, já convido a todos, quem quiserem participar, pode deixar uma mensagem aqui no bate-papo da palestra, que aí a gente entra em contato depois para repassar o link da sala, tá bom? Vamos lá, Wilton, pode passar.
Então, algumas informações básicas dessa obra de hoje, A Pedra e o Joio, primeira edição dela em 1973, que é a versão que a gente mais conhece hoje, né? Só que o Herculano Pires, ele, na verdade, a gente pode dizer que essa obra, ela surgiu 11 anos antes, a partir de textos que o Herculano Pires publicou em periódicos ou artigos, em que ele já desenhava um pouco do que seria essa obra, A Pedra e o Joio. Essa obra, como eu falei, ela vem como uma crítica à teoria corpuscular do espírito, que é o mesmo nome de uma obra do Hernani Guimarães Andrade, essa obra de 1961. E aí, o objetivo dessa obra do Hernani, a gente, na segunda parte dessa palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né, por isso que a gente dividiu em duas partes. Então, vai ser a primeira hoje e a segunda na semana que vem. Ele tenta fazer uma análise científica das teorias espíritas, mas adaptando a diversas outras teorias já existentes, como a física, por exemplo. Mas até do ponto de vista, os críticos dessa obra dizem que até do ponto de vista da ciência terrena, ele cometeu erros conceituais. E aí o Herculano Pires se viu instigado a escrever pequenos textos criticando os conceitos espíritas que ele teria também modificado, o Hernani Guimarães, né, nessa obra dele, Teoria Corpuscular do Espírito. Aí vale ressaltar que o próprio Herculano diz no livro dele que eles eram amigos, né, então não era... Ele diz, olha, a crítica ao movimento espírita não cabe numa perspectiva se você é amigo ou não da pessoa, mas cabe no sentido de análise dos conceitos espíritas que precisam ser respeitados, né? Então, mesmo sendo amigo do Hernani Guimarães, ele escreveu uma série de textos que depois foram compilados e vieram a se tornar o que é essa obra, A Pedra e o Joio. Então, a obra acaba sendo também uma crítica a toda e qualquer forma de teorias estranhas ao corpo doutrinário do Espiritismo, inclusive apresenta várias teorias que, à época dele, já estavam circulando no movimento espírita, e eu complementei e trouxe outras também que a gente vê hoje inseridas dentro do movimento espírita, e muitas pessoas sequer percebem o quanto essas teorias, esses autores, acabam, por vezes, desviando o foco da pesquisa espírita a partir da obra do Allan Kardec. Então, é uma obra fundamental e extremamente atual, tendo em vista as interferências conceituais externas que tentam se adonar do espiritismo a todo custo, né? A gente sabe que essas interferências são históricas e continuam ainda a tentar interferir, muitas vezes negativamente, dentro do movimento espírita. Pode passar, Will. Então, só para mostrar para vocês que obra é essa do Hernani Guimarães, né, que exigiu do Herculano uma reação conceitual em forma de livro, é a Teoria Corpuscular do Espírito, uma obra de 1961 e que, na época, causou muito burburinho como sendo uma atualização do próprio Espiritismo. Esse próprio termo, atualização do Espiritismo, ele acaba sendo complicado da gente aceitar e elaborar, porque então a gente estaria partindo do pressuposto que o Espiritismo está desatualizado e que caberia a nós fazer essa atualização. Mas quem conhece um pouco da obra do Herculano sabe que ele, por exemplo, desenvolveu os fundamentos da pedagogia espírita. E, inclusive, depois a pesquisa continuou com a Dora Encontre, com Alisson Mascaro, com Alessandro Vigueto, enfim. Então, a gente tem até um curso de especialização hoje em pedagogia espírita, inclusive eu estou fazendo esse curso, coordenado pela Dora Encontre, é um curso fantástico. Agora, em nenhum momento, a partir da criação conceitual da pedagogia espírita, o Herculano Pires disse que estava atualizando o espiritismo. Então, tem uma diferença de postura, de uma ética filosófica muito importante na obra do Herculano Pires, porque ele produziu bastante,
fundou uma nova teoria do conhecimento espírita voltada para a educação, mas ele em nenhum momento disse que ele estava atualizando nada, né? Então ele agiu com muita cautela, ele trabalhou os conceitos espíritas que poderiam ser aplicados à educação, mas ele entende que é uma relação natural que o espiritismo estabelece com as diversas áreas do conhecimento, e não uma tentativa de suplantar o que foi feito por Kardec, né? Então, esse comentário que eu queria fazer sobre essa obra, mas depois, na segunda parte da palestra, na próxima segunda, nós vamos falar um pouco mais sobre essa obra. Wilton, pode passar. Então, quem quiser também pesquisar esse artigo do Alexandre Fontes da Fonseca, ele está presente nesse site, Espiritualidade e Sociedade. Ele faz uma análise completa dos conceitos que são complicados dentro da obra do Hernani Guimarães, e aí ele escreveu esse artigo, um artigo bastante robusto, e que eu sugeriria também para quem quiser conhecer um pouco mais quais são esses conceitos, né, que o Hernani Guimarães elencou na obra dele e que acabaram discordando, né, com a própria obra original do Espiritismo a partir do Allan Kardec. Pode passar, Lucas. Então, algumas questões, até para a gente conhecer um pouco mais sobre o Herculano, a gente poderia perguntar por que o Herculano Pires era tão preocupado com a preservação da epistemologia espírita. A epistemologia é a teoria do conhecimento, né? Ou seja, quando a gente fala numa epistemologia espírita, quais são os conceitos, os critérios que formam o corpo doutrinário do espiritismo, né? Então, por que ele era tão preocupado em manter essa pureza doutrinária? Primeiro, o Herculano Pires estava inserido num contexto de grande pensador espírita e que via o movimento espírita sendo cada vez mais invadido por teorias das mais absurdas. A começar, por exemplo, pelo esforço da Federação Espírita Brasileira em trazer o rustanguismo para o movimento espírita, o que causou danos grandes conceituais e de posturas, de comportamentos, né? O aspecto religioso exacerbado, que ele chama de igrejismo, dentro do movimento espírita. Então, ele foi o grande pesquisador do Kardec no Brasil, mas que ele viu cada vez mais o movimento espírita se distanciando das obras de Kardec para endeusar determinados médiuns, para endeusar determinados autores que, ao invés de colaborarem com a doutrina, muitas vezes iriam contra a doutrina do ponto de vista conceitual, né? Então, essa reflexão toda que ele fez à época dele permanece válida para que a gente possa resgatar, né, o que haveria de mais original, o que haveria de mais importante, principal, dentro da obra do Allan Kardec. Tem uma outra obra dele, do Herculano Pires, que é Curso Dinâmico de Espiritismo, em que ele fala que o grande desconhecido do movimento espírita é o espiritismo. E a gente vê, por vezes, isso de fato acontecer. Pessoas que desconhecem a obra do Kardec, mas que são especialistas em Ramatiz, em André Luiz, em Divaldo Franco, em Chico Xavier, Joana de Ângeles e Emmanuel, né? E o que acaba fazendo com que o espiritismo perca força do ponto de vista epistemológico, né? Do ponto de vista da teoria do conhecimento espírita. Então, por isso que ele tinha essa preocupação grande. Várias obras dele, ele versa sobre esse ponto de resgatar a pureza doutrinária espírita. Quais as principais críticas do Herculano ao movimento federativo e ao movimento espírita? Ao movimento federativo, por permitir que essas teorias chegassem com força dentro do movimento espírita. Basta a gente procurar, por exemplo, pesquisar que as obras do Rustang, quando elas chegaram no Brasil, elas foram traduzidas pela FEB. Né? Então, a obra dele, Os Quatro Evangelhos, tem a sua primeira tradução com a FEB. Né? E, enfim, a questão das federações permitindo que essas ideias exteriores adentrassem o movimento espírita com força e elas não fazerem um movimento de crítica, um movimento de análise,
enfim, né, fazer esse trabalho mais pedagógico. E ao movimento espírita, a grande crítica dele é, como eu já falei, o igrejismo que se instalou na lógica espírita aqui no Brasil, considerado por muitos, né, com um aspecto religioso muito mais exacerbado, e os aspectos científicos e filosóficos da doutrina acabam sendo deixados de lado. Para uma pessoa que lê a obra de Kardec com muita atenção, vai perceber que ele, em momentos muito específicos, fala do Espiritismo enquanto religião. Né? Principalmente no livro que é o Espiritismo, no diálogo com o cético, de tanto o cético insistir que o Espiritismo seria uma ameaça à religião tradicional, né? No caso a Igreja Católica, ele, Kardec, faz uma análise do Espiritismo enquanto religião com consequências filosóficas e morais que adentram um aspecto religioso. Mas ele não diz em nenhum momento categoricamente que o Espiritismo é uma religião. Né? Então a gente precisa, de fato, ficar atento a esses conceitos. Nosso amigo Felipe diz o seguinte: por que persiste essa falácia de modernizar o Espiritismo? Aqui tem uma questão, Felipe, assim, o próprio Herculano comenta nessa obra dele, A Pedra e o Joio. Vaidade, orgulho, necessidade de destaque para as próprias ideias, né? Tentar compensar a falta do conhecimento espírita com uma perspectiva de dizer que ele está ultrapassado, né? É uma forma de você compensar a sua própria falta de conhecimento da obra do Allan Kardec. E aí ficar nessa perspectiva de vamos atualizar, vamos modernizar e etc, etc. Normalmente, pessoas que dizem isso não conhecem o método de Kardec, não conhecem o contexto histórico, cultural, social, não conhecem o Kardec enquanto pensador. Né? O Kardec não é apenas um codificador, o que já seria um grande trabalho, mas ele é principalmente um grande pensador da sua época, tanto do ponto de vista da ciência, como do ponto de vista da educação, como do ponto de vista do magnetismo e do ponto de vista espírita. Né? Oi, Wilton. Eu sempre digo aqui, nas minhas falas, que o maior erro que aconteceu dentro do movimento espírita foi transformar a doutrina espírita em religião. Uhum. Eu acredito que isso aí foi que anulou o sonho de Kardec, a revolução moral que Kardec sonhou com a doutrina espírita. Infelizmente, isso se deu aqui no Brasil. Em nenhum outro local há esse igrejismo que você falou bem aí. Exato, exatamente. O Herculano Pires até diz que isso aconteceu muito também em relação ao Brasil, pela falta geral de cultura, né, do povo, que ainda tinha um pé muito fincado na tradição católica e que acabou seguindo e misturando algumas coisas em relação ao espiritismo nascente aqui no Brasil. Né? Ao ponto que a gente tem até um termo curioso que o nosso amigo Efren gosta de usar, do Ágora Espírita, que são os espiritólicos. Né? Tinha uma casa espírita aqui do Ceará, que eu frequento logo quando eu comecei a frequentá-la, que fazia nos seus seminários uns formulários que a gente preenchia, perguntando qual era a religião da pessoa. E aí tinha as opções lá e tinha assim, espírita e espiritólico. Né? Ou seja, assumindo mesmo essa junção, né, de catolicismo e espiritismo e esse sincretismo que muitas vezes acaba acontecendo. Nosso amigo Olivar diz o seguinte: ler o livro O Centro Espírita já dá para ter uma ideia de Herculano Pires e sua atuação na doutrina espírita. Muito bom. Exatamente. Perfeito. É outro livro também que recomendo demais a leitura para todos nós espíritas. Wilton, por favor, volta. Pronto. E aí eu separei alguns trechos para que a gente possa analisar aqui na palestra, né? A começar por essa explicação prévia, né? Por que o livro se chama A Pedra e o Joio?
né? Então, a pedra, enquanto símbolo de toque, que é usado neste livro, para representar a codificação do Espiritismo. Então, a codificação espírita seria a pedra de toque para uma análise do que o Herculano está propondo nessa obra, mas que, na verdade, serve para análise para tudo, né? Então, se a gente tiver como parâmetro esta pedra de toque, que é a codificação, nós teremos um meio seguro de avaliar qualquer obra espírita que seja produzida desde, enfim, desde o início das primeiras publicações espíritas com a codificação, né? Então, a codificação enquanto a nossa grande pedra de toque, pedra de análise para fazer uma crítica, para separar as ideias falseadas das ideias verdadeiras, né? Enfim, pode passar, Lucas. E aí ele faz uma explicação que a palavra crítica que é usada no sentido clássico de avaliação a uma obra ou a uma teoria, e não no sentido popular de censura, de maledicência. E aí vem muito da ética filosófica que eu sempre digo que o Herculano tem. Ele tem o interesse de criticar a obra, a teoria, de analisar filosoficamente aquela ideia. A crítica dele não é a pessoa, né? Então, independente da pessoa ser amigo dele ou não, ele está fazendo uma crítica à ideia construída, e não à pessoa enquanto indivíduo. Pode passar, Lucas. E o joio, que é uma graminha, né, que nasce no meio do trigo, acaba prejudicando a seara. E aí ele diz que no Evangelho ele aparece como símbolo de doutrinas errôneas, né? Então, esse joio também nos ajudaria a perceber o que é positivo dentro dessa seara e o que não é, né? A gente possa fazer uma separação entre o bom trigo e o joio, que acaba atrapalhando ali a semeadura e depois a colheita, né? Pode passar, Lu. Olha aí o comentário da Casa de João. Tem muito livro mediúnico que não pode ser categorizado como espírita. Exatamente. E eu vou já comentar sobre isso de forma mais detida a partir de uma reflexão que o Herculano faz. Então, nessa obra, né, o seu objetivo é mostrar a necessidade de encarar-se o Espiritismo como uma doutrina apoiada em métodos seguros de pesquisa e interpretação da realidade que não pode ser tratada com leviandade. Oferece ao leitor uma exposição do método de Kardec, até hoje praticamente não analisado, e chama a atenção dos estudiosos para a importância de conhecerem esse método, a fim de não se deixar enganar pelo joio e poderem examinar de maneira eficaz as novidades que surgem no meio doutrinário. E olha que a produção de novidades atreladas ao Espiritismo não para. É uma máquina voraz que está o tempo inteiro produzindo obras, conceitos, palestras, autores, tudo com muita novidade. Mas quando você usa a pedra de toque, que é a codificação espírita, com baixa qualidade, muitas vezes, né? A gente teve uma safra de grandes pensadores espíritas desse grupo, o próprio Herculano faz parte, né? A gente teve Herculano, Inácio Ferreira, o Hermínio de Miranda, o Eurípides Bassanufo, a Anália Franco, o Ney Lobo, mas todos esses pensadores, eles foram muito práticos, mas eles não eram os palestrantes famosos e que carregam multidões que hoje a gente tem no movimento espírita. Eles tinham uma preocupação mais ampla do que simplesmente desenvolverem palestras e se projetarem a partir dessas palestras, né? Oi, Will. Ouvindo você comentar sobre as críticas justas do Herculano Pires, me veio uma reflexão aqui na mente, depois que o Eduardo Lima me colocou aí em contato com um cidadão chamado Sérgio Aleixo. E Sim. Eu tenho travado embates teológicos, doutrinários, que esse cara aí, já estou ficando doido com ele. Eu vi seu último comentário na postagem dele. Eu vou fazer uma crítica aqui de público à pessoa.
porque ele leva o radicalismo político partidário para comentar a doutrina espírita, mas aí está falando absurdos de autores. Não vou nem levar em consideração se o mérito em criticar, dizer que o cara errou, mas a forma como ele está fazendo aquilo ali, bicho, é desumano. Não considera aquela pessoa espírita, diz para ele, não o considero como espírita. E ele se declarou, né? Não faço parte. Eu disse até assim, já me curei disso aí, Jesus me curou. Aí segue. Mas é verdade, é verdade. O Sérgio Aleixo é um amigo querido, assim, que eu aprendi a gostar da obra dele, da fala dele ao longo dos anos, mas, claro, ele tem algumas questões que a gente pode fazer ressalvas, com certeza. Porque nenhum tipo de radicalismo contribui para a construção do conhecimento espírita e o fortalecimento do conhecimento espírita. Né? Então, a gente tem que ter uma base que nos permita um equilíbrio, inclusive de lidar com as diversas teorias, como a filosofia. Né? O plano tinha uma habilidade muito natural de se aproximar de uma teoria nova, com O som deu uma enganchada aí, viu? Deu uma travada. Você escutou até onde? Até o. Foi bom, porque eu escutei só o nome do Sérgio Aleixo. Mas deu uma travada aí, não ficou compreensível. Repete aí. Pronto. Eu comentei o seguinte, que o Sérgio, assim, é um amigo muito querido, uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo dos anos, a partir das obras dele, da forma dele pensar, mas, claro, tem as ressalvas, tem momentos que a gente pode fazer crítica em relação a algumas construções que a gente pode localizar no campo mais radical. Isso pode acontecer de fato. E aí a gente precisa ficar atento, porque é como o Kardec colocou, não é porque a gente admira uma pessoa, que a gente é amigo de uma pessoa, que a gente vai deixar de fazer a crítica que seja necessária, principalmente quando o espiritismo está em jogo, o conhecimento espírita está em jogo. Então é preciso a gente ficar atento, porque nenhuma forma de radicalismo vai nos ajudar a restaurar essa pureza doutrinária sonhada pelo Herculano Pires. E o próprio Herculano, dentro da sua educação, da sua ética filosófica, ele tinha uma habilidade ímpar de fazer as relações dessas teorias novas que surgiram durante o tempo em que ele esteve encarnado e fazer essa análise a partir da pedra de toque que é a codificação espírita. Né? Então, ele fez crítica às ideias e não às pessoas. Né? Ele estabeleceu pontes, diálogos, inclusive com pessoas que pensavam bem diferente dele à época. Então, essa é uma habilidade que todos nós precisamos construir para que a gente possa, exercitando o que essa obra nos diz, né, aprendermos a separar o joio do trigo. O nosso amigo Felipe diz o seguinte: o termo pureza doutrinária pode ser apreendido de forma pejorativa, errônea e embasar a entrada de conceitos alienígenas que desconstroem princípios da doutrina? Na verdade, não. Esse termo, como o Herculano utiliza, ele está valorizando a epistemologia espírita original, a teoria do conhecimento espírita que foi construída a partir da pesquisa de Allan Kardec e das revelações dos espíritos superiores. Né? Agora, claro, às vezes a gente escuta nas casas espíritas esse termo pureza doutrinária totalmente capenga para justificar a invisibilização de alguns temas. Não vamos falar de questões sociais, porque a gente tem que manter a pureza doutrinária.
Ah, não vamos falar de autor X, porque a gente tem que manter a pureza doutrinária. Quando, na verdade, muitas vezes, eu não estou generalizando, obviamente, mas muitas vezes, quando se usa esse termo na casa espírita para querer defender a pureza doutrinária, muitas vezes aquela casa já está com muitas outras ideias circulando ali, muitos autores, muitas pesquisas que muitas vezes vão um pouco no sentido contrário da própria doutrina espírita, né? Então, eu diria que, do ponto de vista do Herculano, esse termo não dá margem a essas teorias alienígenas. Agora, por vezes, quando ele é usado na casa espírita, isso pode ficar um pouco aí misturado com os preconceitos que estão ali presentes dentro da casa espírita, né? Exatamente, o caso de João colocou aqui, muitas vezes para justificar o preconceito, exato. Isso acontece muito. Pode passar, Wilton, por favor. Então, o toque é uma forma mais comum de verificação da verdade. Usa-se o toque na medicina, na agricultura, na joalheria, onde é tão conhecida a função da pedra de toque, e praticamente em todas as atividades humanas. E aí ele ressalta que, como a gente já comentou, né, que a pedra de toque do Espiritismo é a obra de Kardec. Mas por que a obra de Kardec? Inclusive, as pessoas que defendem a obra de Kardec como referência da pesquisa espírita, isso já aconteceu inclusive comigo, já foram acusadas de fanáticas, mas é porque você só vê Kardec, mas você tem que abrir sua percepção para outros autores, etc. Abrir a percepção para outros autores é uma coisa. Agora, substituir a base, que é o Kardec, por outra, isso não tem como a gente fazer. Se a gente tiver um mínimo de responsabilidade com a doutrina, a nossa pedra de toque sempre vai ser a obra de Allan Kardec. Eu já me vi em situações de palestras, de estudos de ESD, etc., em que a pessoa veio questionar a obra de Kardec a partir de uma obra do André Luiz, a partir de uma obra da Zíbia Gasparetto, a partir de uma obra da Joana de Ângeles. E eu disse, olha, os conceitos elencados por essas obras, eles podem até ser válidos, mas a partir dessa pedra de toque, que é a obra de Kardec. Né? Então, a importância basilar da obra de Kardec não pode ser substituída aleatoriamente por qualquer autor que seja, sem que a gente realmente faça uma análise profunda e com base nos critérios elencados por Allan Kardec. E aí, pode passar, Wilton. E aí o Herculano Pires vai responder por que a obra de Kardec tem que ser a pedra de toque. Né? Então, a obra não é pessoal, não é só dele, né? Era preciso alguém responder pela obra. Então, o professor Denizar, como se sabe, resolveu assumir essa responsabilidade e assinou-a com um pseudônimo, Allan Kardec, que teria sido um nome de uma outra encarnação dele enquanto sacerdote druida. A obra é dos espíritos superiores, da luminosa falange do Consolador, ou Espírito de Verdade, que Jesus prometeu enviar à Terra quando os homens estivessem aptos para compreender a sua doutrina em essência. Por isso, Kardec deu ao livro básico da doutrina o título de O Livro dos Espíritos, e a própria doutrina o nome de Espiritismo. Por isso, também, os demais livros da codificação trazem como subtítulo esta expressão, segundo o Espiritismo. Né? Então, aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, ressaltando Kardec como pensador da sua época, professor, pesquisador, tradutor de diversos idiomas. Uma coisa que eu já me certifiquei com o nosso querido professor Corrêa, do grupo Hermínio de Miranda, sobre as traduções bíblicas que o Kardec se baseou para trabalhar em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí, pegando emprestado a resposta que ele me deu, ele me disse que o Kardec, dentro da sua capacidade absurda enquanto pensador e intelectual, ele pesquisou os textos a partir de uma tradução, de uma das melhores traduções da época, do século, que tinha sido no século XVIII, né, tinha sido um pouco antes, e que ele se utilizou dessa obra exatamente para tentar evitar de incorrer nos erros de tradução da Bíblia, né, para que ele pudesse trabalhar melhor
o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, uma pessoa não faz isso aleatoriamente. Somente uma pessoa com grande conhecimento cultural, filosófico, histórico, vai ser capaz de fazer uma pesquisa como essa dessa maneira, procurando uma tradução que fosse mais fiel possível, para que ele não pudesse incorrer em erros de tradução também, a partir do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Kardec, enquanto pesquisador, ele fazia parte de diversas sociedades científicas da época. O Kardec, enquanto educador, foi um dos primeiros a propor planos de educação pública para a França, que até então a França não tinha esses planos voltados para a educação pública. Kardec estudou numa instituição de Pestalozzi, né? Então ele também bebeu muito dessa fonte, nessa perspectiva educacional. Né? Enfim, apesar dos espíritos superiores terem dito a ele que se não fosse ele, seria outro, como uma vez ele perguntou, né? E aí eles disseram, não, se não for você, vai ser outro. Mas, apesar disso, poucas pessoas da época de Kardec tinham o nível cultural e filosófico e histórico que ele tinha, que ele detinha. Né? Então, eu sempre gosto de ressaltar que Kardec não foi um mero codificador no sentido de reunir textos, né? De reunir partes de texto e transformar aquilo num livro. Ele não fez só isso. O Kardec produziu bastante dentro da obra espírita, nos artigos, nos comentários, nas perguntas, na forma de estruturar pedagogicamente as partes de cada obra espírita. Né? Então, ele tinha uma habilidade que poucos de sua época realmente detinham naquele momento. Wilton, pode passar. Eu já comentei, pode passar isso também. Pronto, segundo motivo. Desde 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, até hoje, nenhum dos princípios do Espiritismo foi desmentido pela ciência ou pela filosofia. Pelo contrário, todos eles têm sido sistematicamente confirmados por ambas. Quanto à religião, nunca teve condições para contradizer o Espiritismo de maneira positiva, tentando fazê-lo de maneira autoritária ou dogmática, sempre no interesse particular dos princípios de cada seita. Né? E aí, os argumentos religiosos que tentam ser imputados ao Espiritismo ainda permanecem muito próximos daqueles que a gente vê no diálogo com o sacerdote lá do que é o Espiritismo. Né? Então, como o Espiritismo não está preocupado com dogmas, como ele não vai questionar dogmas de nenhuma religião, então nenhuma religião tem força para questioná-lo, porque ele tem outra lógica de fundação da sua própria teoria. Né? Ela não se baseia em dogmas tradicionais, propriamente falando. E aí, como que a gente vai atualizar uma obra que até esse momento não teve os seus princípios desmentidos nem pela ciência e nem pela filosofia? Isso permanece até hoje. As lacunas que existem nas obras de Kardec são lacunas do seu próprio tempo histórico e da própria não profundidade de alguns temas. De fato, isso ocorre. Né? Agora, como o próprio Kardec disse em suas obras, né, que esse desenvolvimento das ideias espíritas, relacionando-as com as diferentes áreas do conhecimento, e isso é papel nosso, não é papel de uma nova revelação espírita, em que novos espíritos vão vir continuar ou completar o que eles disseram anteriormente. Esse papel é nosso. Assim como Herculano Pires construiu a pedagogia espírita a partir da obra de Kardec, todos nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, temos que fazer essas relações do espiritismo com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, com a medicina, enfim. Né? Assim como outros autores fizeram. Humberto Mariotti, filósofo argentino, o Cosme Marinho, filósofo argentino, o Manuel Porteiro, filósofo uruguaio, né? O próprio Leon Denis, quando ele escreveu
socialismo e espiritismo, eles desenvolveram o pensamento espírita juntando, né, a partir de outras perspectivas de conhecimentos que estavam já postos dentro do conhecimento humano. Pode passar, Will. Minha amiga Joseíla, diretamente de Itapipoca, seja bem-vinda. Terceiro ponto, a Bíblia, livro religioso dos judeus, anunciou a vinda de Jesus. Os evangelhos que formam o livro religioso do cristianismo anunciaram a vida do Espírito de verdade. Os espíritos superiores que hoje se manifestam são unânimes em afirmar que Kardec foi o discípulo de Jesus enviado à Terra para realizar a codificação do Espiritismo, doutrina que representa a continuação histórica do cristianismo e restabelece os ensinos do Cristo em espírito e em verdade. Né? Essa questão dos espíritos superiores, a gente precisa analisar bem, porque os espíritos superiores da época de Kardec, eles eram superiores a partir da própria escala espírita. Então, algo que eu sempre utilizo para que a gente possa entender, por exemplo, as obras psicografadas que hoje se multiplicam aos montes, né? A gente tentar entender em que parte da escala espírita aquele espírito daquela obra psicografada se encaixaria. Isso é um dever nosso, é um parâmetro nosso fazer essa análise de conhecimento, de níveis de contradição, de opiniões particulares do espírito, né? Enfim. Pode passar, Wilton. Quarto, quanto mais avança o conhecimento, mais se vão descobrindo as relações da obra de Kardec com as alegorias e simbologias religiosas da chamada sabedoria antiga, das mais velhas religiões da Índia, da China, do Egito, da Babilônia, né? Eu já falei aqui em uma outra palestra que eu já fiz um curso de religiões comparadas, né? E mesmo o Espiritismo, ele se apresenta ao mundo como uma continuação dos ensinamentos que são, digamos, essenciais, né? Dos ensinamentos religiosos, da tradição religiosa, né? Que permanecem ainda como verdades essenciais para nós, né? Isso não quer dizer que ele vá ser o futuro das religiões, como às vezes a gente escuta por aí, né? Mas os princípios universais e essenciais que compõem a doutrina, obviamente, vão permanecer, mesmo que em formato diverso, futuramente, né? Mas o papel do Espiritismo não é, de forma alguma, suplantar as outras religiões ou trazê-las todas para ele, né? Esse não é o objetivo da doutrina. Pode passar, Lucas. E quinto, no campo da filosofia, passa-se a mesma coisa. A corrente filosófica que caracteriza o nosso século, a das chamadas filosofias da existência, não obstante suas diversas ramificações, confirma, no geral, a teoria espírita da natureza transcendente do homem. E, por outro lado, seguem o caminho do espiritismo no estudo e na investigação da natureza humana, partindo do homem na existência para chegar à compreensão progressiva dessa natureza. Uma das coisas que o Herculano Pires fez que eu mais admiro é que ele estava situado, né, no século XX, em que o existencialismo, por isso ele usa o termo filosofias da existência, dominava no campo filosófico, né? Então a gente tem aí figuras como Sartre, como Camus, como Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, filósofos que se destacaram dentro da sua construção existencialista, inclusive não só na filosofia, mas também na literatura, como foi o caso de Sartre e Simone de Beauvoir, literatura, teatro, enfim. E era um conjunto de filosofias materialistas. E, apesar disso, a relação do espiritismo com essas filosofias, no sentido de pensar a existência humana, era dada de forma muito natural. Tanto que ele cita nessa obra, mas ele cita em outras obras. Inclusive, ele diz que o espiritismo é uma consequência natural dessa perspectiva em que o existencialismo está situado, né, de analisar o ser humano na existência material e também na sua existência espiritual. E aí ele cunhou termos como ser interexistente, por exemplo,
quando ele fala que, desse ponto de vista da interexistência, já que nós existimos ao mesmo tempo em dois planos, tanto no plano material como no plano espiritual, todos nós temos uma relação com esse plano espiritual. Então, isso nos traria uma condição básica de mediunidade, mesmo que seja mediunidade de intuição, enfim. Coisa que o Wilton, inclusive, sempre fala, né? O Wilton sempre fala que todos são médiuns, porque todos recebem intuição em algum nível do plano espiritual. Então, vai muito no sentido do que o Herculano Pires diz. Direito de resposta. Sim. Kardec diz isso bem quando fala na influência oculta. Sim. Fala quando diz que a mediunidade é uma condição orgânica do ser humano. Isso. Então, Herculano não podia discordar de Kardec. Uhum. Não é? Ele só repaginou o conceito e chamou esse conceito de interexistência, né? Você existir em dois planos ao mesmo tempo. Exato. Wilton, pode passar, por favor. Então, por exemplo, onde que a gente vê esse lado existencialista do Herculano, enquanto filósofo existencialista, que ele também era, né? Essa obra é fantástica, eu pretendo depois trazê-la aqui nas palestras, O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial. Né? Ele trabalha um pouco mais desses conceitos que eu estou citando aqui para vocês e desenvolve um quadro geral da perspectiva espírita enquanto uma filosofia existencial também inserida no século XX e que também tinha sua colaboração existencial a nos oferecer. Né? Pode passar, Luiz. Pode passar isso também, por favor. Pronto. Aqui nós temos alguns pontos para a gente pensar que eu inseri para complementar a reflexão que a gente está fazendo a partir da obra de Kardec. Né? Então, o primeiro ponto o Espiritismo não é uma doutrina acabada, do ponto de vista de ter tocado todos os assuntos e tê-los resolvido todos. Né? Então, desse ponto de vista, cabe aos encarnados estabelecerem as relações da doutrina com as diferentes áreas do conhecimento. Nós não vamos encontrar resposta específica para cada coisa. Às vezes eu vejo as pessoas tentando encontrar na obra de Kardec respostas muito específicas para questões muito atuais, né? E o Espiritismo, ele traz principalmente respostas gerais, e aí cabe a nós também fazer esse exercício de análise do que é mais específico, né? Então ele não vai nos responder sobre tudo que a gente está vivendo hoje, sobre cada ponto que compõe hoje a vida do ser humano. Né? A gente também tem que fazer esse exercício. Contudo, a sua relação com as diferentes áreas de conhecimento deve ser feita por nós. Né? Contudo, sem desnaturar o corpo doutrinário original. O papel de desenvolvimento do conhecimento espírita em relação às áreas do conhecimento humano cabe aos espíritas e não aos espíritos. Também precisa ficar muito claro para nós. O estudo aprofundado da obra de Kardec exige análise e compreensão do método de Kardec, seu contexto histórico, cultural, social e filosófico, para se chegar a uma compreensão do pensamento espírita de forma mais ampla. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo de uma obra do Leon Denis, que é o Socialismo e o Espiritismo. Muitas pessoas estranham, né, que o Leon Denis tenha escrito essa obra. E aí os mais desavisados já correm logo em dizer: olha, o espiritismo não tem que se misturar com questões partidárias, etc. Aí as pessoas ignoram completamente que no início do século XIX, na França, o socialismo não era uma questão partidária. O socialismo tinha uma perspectiva de emancipação social, histórica e mesmo filosófica que chegava na população operária da França, de sua época, e que tinha cada vez mais adesão. Mas não era no sentido partidário, era no sentido de uma teoria do conhecimento que naquele momento estava trazendo reflexões positivas principalmente para a população trabalhadora, né?
Então, quando o Leon Denis escreve essa obra e ele resgata esse socialismo que existia no início do século XIX na França, né? Para isso a gente tem que ler a obra e entender, né? O que ele está estabelecendo ali. Ele faz a relação do espiritismo com o socialismo no conceito mais puro, e não no socialismo enquanto movimento fiscal, movimento partidário, e etc, etc, etc. Né? Então, é preciso que a gente leia. Se você simplesmente pega pelo título da obra e não vai ler porque você está com preconceito, no mínimo quem está perdendo é você. Né? Inclusive, é uma das obras fantásticas que o Leon Denis nos traz a essa obra. Né? Caso de João nos diz o seguinte: o que corrobora com a ideia de que a pureza doutrinária não impede novos conceitos. Exatamente. O que o Leon Denis fez com socialismo e espiritismo é isso. É exatamente esse exercício. O que o Herculano fez com essa obra, A Pedra e o Joio, com todas as obras dele, Pedagogia Espírita principalmente, é exatamente isso. O que Humberto Mariotti, filósofo argentino, fez com as suas obras também de análise espírita, também foi isso. Né? Inclusive, o Mariotti tem um livro chamado Espiritismo Dialético, e o Herculano também tem um livro chamado Espiritismo Dialético. Né? E aí eles fazem essa análise do espiritismo com as teorias do socialismo, mas ainda no sentido do Leon Denis, e não no sentido político-partidário, como a gente normalmente pensa quando se fala sobre socialismo. Né? Pode passar, Wilson, por favor. Então, convém lembrar ainda esse ponto importante. A falência total ou parcial da obra de Kardec representará a falência total ou parcial dos espíritos superiores, particularmente do espírito da verdade, e, consequentemente, a falência dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente também precisa avaliar, né, nesse sentido. Essa história de vamos atualizar, vamos modernizar, isso significa, então, que a gente está dizendo que a falange de espíritos superiores, que revelou a doutrina, ela está ultrapassada. Sendo que nós não tivemos outro grupo de espíritos superiores com essa mesma hierarquia trabalhando, né, numa doutrina como nós tivemos na doutrina espírita. Obviamente que eles trabalharam também em outras doutrinas que trouxeram aspectos da verdade espiritual, assim como a própria doutrina espírita. Eu não tenho receio de dizer isso, que antroposofia, teosofia tiveram também seus espíritos reveladores. Mas nesse movimento que foi feito em prol do espiritismo, a gente realmente não tem algo parecido. Né? Então, quando eu refuto uma ideia de um espírito superior dessa hierarquia com uma obra do André Luiz, eu estou querendo dizer que um espírito imperfeito, como André Luiz, que morreu sob a alcunha, desencarnou sob a alcunha de suicida, ele tem o mesmo nível de conhecimento, ou mais, do que um espírito superior que trabalhou com Kardec. E isso é inadmissível. Né? Não tem como a gente comparar. Né? Pode passar, Luiz. Pronto, eu queria chegar nesse ponto para fazer uma rápida análise. Né? Aqui é um compilado da escala espírita que o Kardec nos apresenta a partir do item 100 do Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa ter, embora o próprio Kardec tenha dito que não é uma classificação absoluta, ela serve mais como parâmetro, mas a gente precisa ter isso muito claro, né? Assim, como é que a escala espírita se estabelece, quais são os critérios para cada ordem, para cada classe, né? Por exemplo, quando a gente olha para a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e quando a gente olha para nós, espíritos encarnados, onde que a gente está na escala espírita? Com certeza não é na segunda ordem, a gente está na terceira. Né? E em que classe a gente está? Aí, mesmo que não tenha como a gente saber, mas isso também nem importa tanto. Mas a gente está na terceira ordem. Não tem como a gente estar na segunda ordem. Notem que a segunda ordem ela já começa com os espíritos benevolentes. E nós ainda estamos muito distantes dessa perspectiva de espíritos benevolentes. Né? Por consequência, quando a gente analisa o histórico do André Luiz enquanto espírito, eu
pelo método espírita, pela escala espírita, eu também vou situá-lo na terceira ordem, eu não vou situá-lo na segunda. Notem, a segunda ordem começa com espíritos benevolentes. O André Luiz passou um terreno gigantesco, desencarnou com consequências de um suicídio indireto, né? Teve que fazer todo um processo de recuperação, e como o Wilton bem frisou aqui nos comentários, ele está muito mais para um repórter do além, né, do que para um espírito que vem trazer grandes verdades universais. Então, eu o classificaria na terceira ordem. Ele não tem ainda condições, e eu iria até um pouco mais além, porque mesmo hoje, passou pouco tempo, né, desde a última obra dele com o Xavier, eu ainda classificaria aqui na terceira ordem. Pode ser que na próxima encarnação ele consiga avançar mais e assim chegar na segunda ordem. Né? Outros espíritos conhecidos do movimento espírita, a gente poderia fazer o mesmo exercício. Joana de Ângeles, Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda, né? E aí a gente poderia já considerar a possibilidade deles estarem na segunda ordem. Em que classe específica vai depender muito. Eu estou fazendo essas reflexões só para dizer o seguinte, que os espíritos que se comunicaram a Kardec, eles são da segunda classe, da segunda ordem, certo? Ou seja, eles estão muito longe nessa escala espírita. Então, não é qualquer espírito que vai escrever por qualquer médium que vai superar as ideias deles, levando em consideração o nível evolucional deles. Né? Quer dizer que a gente vai desconsiderar os outros espíritos? De forma alguma. A gente também tem muito a aprender com eles. O que a gente não pode é querer suplantar o corpo doutrinário espírita a partir de Kardec em benefício de obras que são questionáveis, que trazem espíritos com histórico ainda de muita materialidade, né, com muito materialismo ainda nas ideias. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Um espírito, quando ele descreve o plano espiritual, ele está descrevendo do seu ponto de vista psicológico. Ele não está descrevendo a verdade plena. Lembre-se que quanto mais evoluído é um espírito, mais ele observa o conjunto das coisas. Quanto mais imperfeito é um espírito, mais a visão dele é limitada, assim como a nossa. Então, eu não posso achar que um espírito ainda muito imperfeito vai olhar para uma cena no plano espiritual e vai descrevê-la de forma perfeita, porque não vai. E ele vai descrever dentro da sua capacidade evolucional daquele momento. Né? Nossa amiga Joseíla, onde é que está essa classe exótica? O Wilton comentou, né? Espíritos exóticos. Rapaz, eu chamaria espíritos exóticos todos os espíritos que, de alguma forma, a gente quer usar para, mesmo sendo ainda muito imperfeito, a gente quer usar para rebater o Allan Kardec. Pode passar, Wilton, por favor. Bom, aqui o Herculano Pires vai falar um pouco mais sobre as normas de Kardec, né? Então ele começa dizendo: examinar com rigor a linguagem dos espíritos comunicantes, submetê-los a testes de bom senso e conhecimento, verificar a relação de realidade e conceitos por, por eles enunciados, relação de seu pensamento com os fatos, as coisas e os seres, enquadrar os seus ensinos e revelações do contexto cultural da época, verificando o alcance abusivo ou não das afirmações mais audaciosas e dos elementos que temos de observar no trato da mediunidade, se não quisermos cair em situações difíceis, a que fatalmente nos levariam espíritos imaginosos ou pseudo-sábios. E, ao lado disso, submeter tudo quanto possível à comprovação experimental, à pesquisa. É um parágrafo curto, mas que representa bem o legado que Kardec deixou para nós. E que cabe a nós fazer esse exercício frente a esse trabalho de análise, de estudo, de comparação a partir dessas obras mediúnicas que surgem de tempos em tempos. Sobretudo aquelas que trazem verdades muito estranhas, muito diferentes, né, do que a gente está acostumado. Pode passar, Will.
Bem sabemos que tudo isso requer espírito metódico, um fundo básico de conhecimentos gerais, capacidade normal de discernimento, superação da curiosidade doentia, controle rigoroso de ambição e da vaidade, equilíbrio do raciocínio, maturidade intelectual, critério científico de observação e pesquisa e firme decisão de não se deixar levar pelas aparências, aprofundando sempre o exame de todos os aspectos dos problemas e das circunstâncias. E aí, frente a tudo isso que o Herculano Pires ressalta que a gente precisa, né? Quem de nós se habilita? Quem de nós se habilita a ter todas essas qualidades de espírito metódico, de acompanhamento das ideias, de um nível básico de conhecimentos gerais, né? Nós temos as nossas limitações formativas. E por isso mesmo, devido a essas limitações, que a gente precisa sempre ir com cautela, frente a novas teorias, frente a novas ideias que vem tentando, muitas vezes, aí, se inserir, né, dentro do movimento espírita. Pode passar, Will. Aqui o Herculano Pires fala sobre o que ele chama de a luta necessária dentro do movimento espírita. As pessoas que poderiam ser úteis muitas vezes se transformam em focos de confusão e conturbação, entravando a marcha do espiritismo, né? E muitas vezes colocando teorias absurdas no meio de uma fala mansa, de uma abordagem supostamente acolhedora, mas muitas vezes ali reproduzindo ideias que vão contra o corpo doutrinário espírita. Pode passar. E aí, essa luta, como ele diz, é uma das mais árduas, mas de duas, uma. Ou ficamos com a verdade ou ficamos com o erro. Defendemos a doutrina ou nos acomodamos a uma falsa tolerância, clamando por uma paz de Pantanal, que nada mais é do que a covardia e traição à verdade. Essa paz de Pantanal é um conceito que Herculano Pires nos traz para designar essa, essa forma como muitos de nós às vezes agimos. Ah, não vamos questionar, que é para poder evitar que a vibração caia, né, que o teor vibratório caia. Ah, não vamos questionar para evitar polêmica, etc. O Herculano Pires vai ser muito claro, e aí a gente tem que ter coragem. É preferível você causar polêmica, entre aspas, inclusive tem uma parte do livro que ele diz que em alguns momentos a gente vai ferir o amor próprio, né, sobretudo de quem estiver agindo sob uma lógica egoísta e orgulhosa, mas é preciso a gente combater. Porque, caso contrário, a gente vai ser cúmplice, né, de uma ideia alienígena, como usou o termo o Felipe, né, e concordando com ela, mesmo que de forma indireta, em nome dessa paz de Pantanal, da falsa tolerância que muitos de nós às vezes fazemos, né? A Joseíla comenta, hipocrisia jamais, exatamente, né? E aí, como o Hilton falou no início, por vezes, as pessoas que fazem esse movimento como o Herculano acabam sendo deixadas de lado pelo movimento hegemônico. Isso acontece muito. Isso aconteceu com o próprio Hilton, isso acontece comigo por vezes, isso acontece com outras pessoas que fazem essa crítica, porque as pessoas não entendem que a crítica é em relação à ideia, não é em relação à pessoa. Né? Então, a gente está construindo uma crítica que é positiva para o crescimento do movimento, e não simplesmente por crítica, não é criticar por criticar apenas. Né? O Felipe nos diz, fala mansa é o que tem em muitos palestrantes. Uma análise de fala destes, vemos preconceitos travestidos de conceitos de espírito. Exatamente. Né? Tem uns palestrantes hoje, desses palestrantes famosos, né? São quase coaching espíritos, tem umas falas, assim, tem um específico, que eu não vou citar o nome, ele me lembra um pastor evangélico. Não estou falando da religião protestante, né, das vertentes protestantes. Estou falando da postura. Todas as análises que ele faz da doutrina são do ponto de vista religioso. Ele não consegue ter outra matriz de análise dos postulados de Kardec. Então, ele cria um personagem que mais me lembra um pastor para poder abordar tudo que ele vai falar somente do ponto de vista religioso.
Aí, para uma pessoa que assiste, passa aquela impressão de que, então o espiritismo é isso, né? Mas o espiritismo tem outros aspectos a serem considerados. E a gente faz o quê com esses aspectos? Vai simplesmente ignorar? Não tem como, né? Nossa amiga Joseíra diz o seguinte: não se pode falar de amor e perdão dentro das casas espíritas e lá fora a postura é outra. Perfeito, exatamente isso. Aí o Felipe nos diz: fora os trejeitos, que copiam determinado médium profissional. Exatamente. Né? Os trejeitos, a fala mansa e etc, etc. Eu vou já falar um pouco mais sobre esses palestrantes, porque tem uma crítica muito forte a essa, não a pessoa, né, mas a esse tipo de comportamento, esse tipo de indução, né, que não deixa de ser uma indução. Pode passar, Will. Pronto, aqui o Herculano começa a citar textualmente algumas dessas teorias alienígenas, né, resgatando o que o Felipe comentou, que foram adentrando o espiritismo aqui no Brasil e que contou, inclusive, com apoio federativo. Ele dá aqui dois exemplos, né? Um que eu já comentei, que é o rustanguismo, defendido e semeado pela FEB, né? Gente, num dos quatro evangelhos do Rustang, ele defende a ideia que Jesus não teria reencarnado, que Jesus estaria entre os encarnados da Terra apenas com a projeção do seu corpo fluídico, certo? Como é que uma obra, somente essa ideia já seria absurda para trazê-la como um estudo massivo para dentro de um movimento espírita, né? Eu lembro que quando eu li só um dos quatro evangelhos dele. É porque eu não aguentei ler o restante. Era cada coisa absurda que era dita ali, e, sobretudo, dita supostamente por outro espírito superior que o revelou, né? Essa, essa ideia melhorada que tinha sido revelada ao Kardec, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de perspectiva. O divinismo, ou espiritismo divinista, eu vou já falar um pouco sobre ele. O ramatizismo, que conseguiu enveredar, envenenar a própria FESP, a Federação de São Paulo, e que até aquele momento ainda não tinha sido completamente eliminado, né? O harmondismo, que eu também vou comentar um pouco mais sobre ele, que junto com o ramatizismo tem aí uma coisa meio mística, né? Trazendo uma perspectiva mais mística para o doutrina espírita, e a teoria do contínuo mediúnico, que é uma teoria sociológica que aproxima Espiritismo e Umbanda, só que também o Herculano encontrou falhas nessa teoria, né, que eu também vou já comentar mais sobre ela. E o mais famoso, né, um dos que o Herculano mais batia, que era o André Luizismo, né? Essa sanha de usar a obra do André Luiz para explicar tudo, para ir contra, muitas vezes, até a obra de Kardec, enfim. Né? Então, muitos intrusos aí. Pode passar isso. A Joseíla diz o seguinte: meu amigo, eu não consigo mais assistir muitos desses palestrantes famosos que caíram no meu conceito a partir de suas ações contrárias às suas falas. Eu também, assim, não consigo. Eu tenho muita dificuldade, principalmente porque os eventos espíritas, eles são monótonos, né, os tradicionais. Você fica sentado, quando é um seminário grande, você fica sentado 2 dias assistindo um monte de gente. Você tem pouca interação. Quando você vai fazer uma pergunta, tem centenas de outros que já fizeram, e aí a sua pergunta não é lida. Enfim, é um formato cansativo. Mas é um formato conservador que é feito exatamente para que você escute apenas. Não precisa você interagir, não precisa você questionar, basta você ouvir. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, explicando um pouquinho mais, o rustanguismo a gente já falou. O espiritismo divinista, quem tiver curiosidade de pesquisar, ele é pautado na pessoa e na obra do Oswaldo Polidoro, que dizem que ele foi Jesus reencarnado em Sué. Então, o absurdo já começa daí. Né? Então, se fala na biografia dele que ele foi a reencarnação de diversos espíritos superiores que passaram pela Terra, inclusive Jesus. Então, ele apresenta o divinismo como uma obra que vem superar o espiritismo e superar o próprio cristianismo. Né? A gente pode falar um pouco mais
sobre ele depois. Mas podem pesquisar por esse autor, Oswaldo Polidoro, que você vai encontrar bastante informação aí na internet. O ramativismo tem a ver com o ramatiz, né? Também já passei por muitas situações, as pessoas querendo contradizer o Allan Kardec usando a obra de Ramatiz, né? O harmondismo, e aí eu quero destacar que o harmondismo, né, vem das obras do Edgar Armond, que ele foi um dos fundadores da FEESP. E ele é o escritor daquela famosa obra Os Exilados de Capela, que na última vez que eu li essa obra, ela continha 7 erros doutrinários em relação à Gênese, né? Essa obra traz informações sobre uma das grandes migrações de espíritos que a gente teve aqui na Terra, né? Mas, diferentemente da Gênese e da própria obra A Caminho da Luz, do Emmanuel, essa traz erros grosseiros em comparação com a Gênese, quando a gente puxa lá as informações da Gênese, né? Mas é um livro também muito famoso, já vi muita gente utilizar para contra-argumentar a Gênese, como se fosse uma coisa natural, super tranquila, sem uma análise mais profunda. Então, ainda tem essa influência grande aí do harmondismo até hoje. O contínuo mediúnico é uma teoria pensada pelo sociólogo Cândido Procópio Ferreira, há mais ou menos 50 anos, né? E a gente encontra também informações sobre ela na internet, de forma muito fácil, né? Se quiser se aprofundar, eu vou já mostrar um dossiê falando sobre espiritismo, e tem um artigo sobre essa obra do Cândido, que vocês também podem pesquisar. A proposta da teoria dele é fazer uma aproximação entre espiritismo e Umbanda a partir da prática mediúnica. O andaluizismo, a gente já sabe, e o igrejismo também, eu já comentei. Pode passar, Luiz. Quase encerrando. Pronto, quem tiver interesse de pesquisar o artigo que comenta a teoria do Cândido Procópio, esse dossiê você encontra facilmente na internet, dá para baixá-lo, ou você pode baixar o dossiê inteiro, ou você pode baixar apenas o artigo que fala sobre a teoria do Procópio, certo? Aí o nome do dossiê é Espiritismo e Neo-Espiritismos, Doutrinas, Narrativas e Práticas. O que eu quero chamar a atenção, além de divulgar esse dossiê, é que os pesquisadores que não são espíritas, quando eles olham para o movimento espírita, sabe o que eles fazem? Eles dividem o movimento espírita em várias classes sectárias, o que é péssimo para uma compreensão espírita mais ampla. Eu estava lendo um artigo hoje de uma pesquisadora que ela identificou as características desse movimento espírita todo remendado, né, que a gente tem hoje, e ela apresenta 15, que é o que ela chama de seitas, não é seita o nome que ela usa. Esqueci agora o termo que ela usa, mas é como se fossem 15 variações, 15 escolas sectárias dentro do movimento espírita. Gente, isso é um absurdo, isso não colabora para uma reflexão mais ampla da doutrina espírita, e isso passa uma imagem errônea do próprio espiritismo para um pesquisador que não é espírita. Porque ele vai olhar do ponto de vista mais parcial e vai entender, então, que o movimento espírita não é único, que o movimento espírita não se reúne em torno de Kardec, que o movimento espírita pode seguir André Luiz, que o movimento espírita pode seguir Ramatiz. Então, ela simplesmente coloca lá 15 escolas sectárias dentro do movimento espírita. Isso é uma coisa muito absurda, mas os grandes culpados somos nós do movimento espírita, infelizmente. Wilton, pode passar. E aí, só para complementar a reflexão do Herculano, eu incluí o baldismo, a partir da obra do Pietro Baldi, que eu acho fantástica, certo? Mas para substituir a obra de Kardec, ou para contradizer a obra de Kardec, não. Divaldismo ou joanismo, né, está muito presente. O chiquismo e o emanuelismo, também muito presente. Os dois grandes médiuns que o movimento espírita bebeu suas obras durante mais de meio século, né, e que muitas vezes também essas obras são tomadas como verdades absolutas e não como obras complementares. As obras psicografadas, de maneira geral, né, que são tomadas quase como verdades universais quando elas surgem.
E ainda, essa crítica que eu queria fazer, as posturas dos super palestrantes dentro do movimento espírita. São pessoas que se projetam profissionalmente a partir do espiritismo, né? E viram popstars, porque misturam a sua prática espírita com a sua prática profissional, ganham muito dinheiro às custas disso, inclusive oferecendo livros e métodos pautados na doutrina espírita, mas ganhando muito dinheiro. E quando eu digo ganhando, não é ganhando para a caridade, é para eles. Tá? Eu não vou aqui citar nomes, primeiro para não dar palco, segundo para não gerar polêmica, né? Mas assim, isso acontece hoje de uma forma muito presente, muito absurda, sabe? Inclusive, tem uma palestrante famosa a nível nacional que eu vi recentemente a divulgação de uma obra dela, do novo livro dela, e ela usa um conceito do Livro dos Espíritos e aparece a capa do Livro dos Espíritos na propaganda do livro dela. Aí, quando eu fui olhar o livro não era sobre espiritismo. O livro era da área dela, da área de pesquisa dela. Só que para ela atrelar a imagem dela para poder vender, ela colocou lá a imagenzinha do Livro dos Espíritos aparecendo. Então, como é que nós podemos também encarar com seriedade o trabalho desses super palestrantes? Que existe toda essa projeção voltada para si, né? Voltada para o seu próprio enriquecimento. O Ito comentou aqui, palestra a R$ 20.000, exatamente. R$ 20.000, porque se projetou dentro do movimento espírita e aí se coloca no direito, né, de enriquecer as forças do espiritismo. Isso é muito sério, muito. Eu não dou nenhum centavo para eventos com esses palestrantes, porque não tenho a menor condição. Né? Eu até leio o que eles têm a dizer nos livros, né? Até para poder fazer uma crítica ao que está ali, mas dar palco e cabimento, como diz aqui no Ceará, né? Dar cabimento para esses palestrantes, não. E no fim disso tudo que a gente está falando, ninguém faz a recomendação de Kardec de que a cada 25 anos todas as obras publicadas em torno do Espiritismo seriam analisadas criteriosamente. Isso nunca foi feito por ninguém e nem por nenhuma federação, né? Infelizmente. Que a gente tem muita obra aí equivocada, contradizendo o próprio Kardec, mas que passa batido e até aplaudida, né, pelo movimento espírita. Wilton, pode passar, eu acho que esse... Pronto, pode passar também, porque esse já já era o penúltimo, né? Então é isso, eu agradeço, eu me estendi um pouquinho mais hoje, né, 1h28 minutos, mas só para terem ideia da complexidade que o Herculano Pires nos coloca, né? Então são muitas ideias para a gente falar. Meu irmão, não é fácil, não. Como diz os outros, né? A rapadura é doce, mas não é mole, não. Exatamente. A gente fica triste, né? Eu que fico fazendo contato com alguns palestrantes aí, e alguns anos atrás, eu recebi uma lista de obrigações a serem realizadas para poder entrar no rol dos classificáveis. Não era nem para dar certeza. Aí eu disse, agradeço muito a Deus, agradeço muito ao fulano de tal. Quando ele desencarnar, ele pode vir na minha reunião mediúnica que a gente ajuda ele. Mandei desse jeito o recado. Não tem problema nenhum, meu irmão. É triste, mas é uma realidade, e a gente vê nessas obras, essas obras correlatas à doutrina espírita, né? Tem algumas que não dá nem para agregar como na periferia, né? Não dá para agregar. Por exemplo, nós temos algumas obras do nosso querido amigo Robson Pinheiro, que, meu Deus do céu, não dá para você, nem a capa você consegue engolir, nem a capa. É complicado, né? O Robson Pinheiro hoje faz entrevista com alienígena incorporado numa médium. Né? É uma coisa tão absurda que você fica... Ele se coloca como um guardião universal. Ele tem aquele mesmo...
Tem aquele mesmo problema do Michael Jackson, estava ficando branco. Pois, sim, Doença, perfeito, né? perfeito. Ele ficou branco com o passar do tempo, ele mudou a fala dele, ele fala hoje totalmente voltado para o sul, o sotaque do sul e do sudeste, né? Parece assim que ele, sei lá, é outra pessoa, completamente. Botou cabelo, né? Se bem que isso pode, quem sabe, ajudar um dia. Eu agradecer, né? Foi realmente muito bom ouvir as ideias do Herculano, principalmente porque nós, quando vemos alguém perseguidos por alguém, a gente já tem uma simpatia, aquele cabelo, alguma coisa fez que está perseguido por muita gente, então a gente percebe que o cara, quando está dizendo a verdade, a gente sofre isso na pele, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Muitas vezes a gente está falando aqui sobre injustiça social, aí já nos critica porque estamos falando de política dentro de uma área que é espírita. Exato. Kardec falou só disso, né? Muito, né? Aí fazer o quê, né? Como diz Jesus, né? Antes de ler os comentários, né? Se eu quero que ele fique, que te importa a ti? Segue-me tu. Exatamente, perfeito. Eu estou comentando aqui, né? Você já falou quase todos, né? Já comentou quase todos. Tem um Felipe Leite que coloca aí, foi perfeito. Precisamos aprofundar nessas correntes alienantes de maneira a saber nos contrapor. É uma grande verdade. Como é que nós vamos debater uma ideia equivocada se nós nem sequer olhamos para ela, né? Kardec diz que a mensagem tem que ser lida, analisada, separar o joio do trigo e ficar com o trigo. Exato. O Herculano Pires era um guerreiro nesse sentido, porque ele lia tudo. Tudo que saía com o nome de espiritismo, ele lia. Olivar, grande Olivar, já fez palestra lá no Renascer, não? Eu estive com eles no estudo do Evangelho há 2 semanas, eu acho. Mais ou menos, 2 semanas. Ele é egoísta, ele bota as palestras desse estudo do Evangelho aí só para o pessoal dele, não deixa a gente ver, não. Ele quer uma coisa exclusiva. Exclusiva é mais cara, Olivar. Tem que ser uma enciclopédia espiritual, mas só falou verdades do movimento espírita. Mas um dia todos os olhos verão. Deus está vendo. É verdade. Felipe, mais uma, decididamente preciso estudar Herculano. Ajudem-me, nós todos. Pois vamos começar lá no grupo de estudos, vai dar certo. Olha, eu lembro, quando eu ministrei o ESD da FESP, né? Eu vi ali, me lembrei quando você botou lá aquela história lá, que tinha colagem e cartolina, pintura. Sim. Eu fico, como é que eu consegui aprender espiritismo? E eu ministrei várias turmas, começava com 30 e terminava com 3. Exato. Ninguém aguentava aquilo ali, não. Meu Deus do céu. É verdade. Nada contra, mas o estudo em grupo assim é muito mais produtivo, né? Isso, com certeza. Ele está se defendendo, direito de resposta. Não, só faço aberta nas sextas. Às sextas-feiras pelo Instagram. Meu jovem, queria que você fizesse a prece final, pode ser? Pode sim, claro. Vamos lá. Amanhã, só antes de concluir, né? Fazer o dever de casa que o Filipão cobra mesmo, né? Avisar que os vídeos ficam gravados, né, na página do Facebook, estão sendo teletransportados no fenômeno de aporte para a página do YouTube. Né? Então, quem não quiser ver no Facebook, pode ver no YouTube. E avisar que amanhã é o professor José Otávio, direto da Paraíba, um grande historiador,
no nível assim, intelectual do Luciano Klein, é muito bom. Ele teve aqui no CA, né? No CA, que a gente, Seminário Espírita Amor e Reforma, que a gente realizou alguns anos atrás. Quem sabe no próximo ano a gente, juntando esse grupo bom que tem aí, a gente consegue fazer um outro evento daquele porte. Sim. Então, Perfeito. Vamos todo mundo acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos lá para a nossa prece. Que nesse momento, em comunhão com a espiritualidade amiga, possamos agradecer pelo amparo, pelo apoio, pela oportunidade de estudos, pela oportunidade de mantermos contato através das tecnologias, mesmo nesse período conturbado de pandemia, de direcionarmos o nosso pensamento para um contínuo aprendizado sobre o Espiritismo, através das obras de Allan Kardec, principalmente, e com o apoio de outros pensadores como Herculano Pires, Hermínio de Miranda, que possamos aproveitar essas oportunidades para continuarmos firmes e fortes no caminho espírita, no trabalho espírita, levando as ideias de consolação, de amparo, para a todas as pessoas com quem entramos em contato, independente de onde estejamos, independente se presencialmente ou de forma remota, como estamos fazendo agora. Que a espiritualidade amiga continue abençoando cada vez mais a Casa de João para o desenvolvimento desses estudos edificantes e que possamos a cada dia mais cumprir com as tarefas que precisamos cumprir nesta nossa reencarnação. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Deberg. Boa noite, Olivar. Boa noite a todos aqueles que conseguiram a proeza de ficar conosco até agora. São verdadeiros heróis. Verdade. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Valeu, Wilton. Obrigado. Valeu, boa noite. Fica com Deus. Até logo, gente.